Na última aula a gente falou sobre o circuito do capital-dinheiro e alguns conceitos básicos da teoria marxista. Nessa aula a gente vai ver a reprodução simples e a reprodução ampliada do capital. E basicamente diz sobre o que o capitalista faz com aquilo que ele arrecadou do primeiro circuito. Então, se no primeiro ciclo de produção o capitalista que a gente viu na última aula ele arrecadou um volume D', se agora ele vai iniciar um novo processo produtivo e ele desse D', ele gasta o D' todo, então ele acabou tendo que contratar mais meios de produção, mais trabalhadores. Se ele não faz isso, se ele arrecadou D' no final, mas na hora de começar o novo processo produtivo, ele gasta só o D, ele gasta o mesmo que ele gastou da primeira vez, e no caso ele vai receber de produção o mesmo que ele recebeu na primeira vez, então eu tenho um processo de reprodução simples. Então ele gasta a mesma coisa para conseguir a mesma coisa, e ano após ano ele vai ter sempre os mesmos resultados, na suposição de que ele sempre consiga vender. Então isso seria a reprodução simples. Quando o capitalista arrecada no final do processo um D' e começa o processo seguinte com um volume maior do que D, atentem bem que não precisa ser necessariamente todo o D'. No caso, ele não precisa gastar toda a mais-valia que ele conseguiu extraída do trabalhador na primeira vez. Basta que ele gaste um pouco a mais, a gente já considera a reprodução ampliada, porque ele vai ter que contratar mais meios de produção, ele vai ter que contratar mais trabalhadores ou conseguir um novo meio de que os trabalhadores fiquem mais produtivos, mas no final das contas a reprodução ampliada vai dar para ele, suponha que ele tenha gasto todo um D', então ele ia gastar todo um D' para produzir uma quantidade de mercadoria maior do que ele produziu no ciclo passado, e a esperança é que ele arrecade um volume de um montante de dinheiro de 2 linhas, no caso maior do que D'. Então toda vez que ele arrecada um montante maior do que o ciclo anterior e investe no ciclo seguinte um volume maior do que ele investiu no ciclo anterior, a gente tem uma reprodução ampliada. Se o capitalista já arrecada no volume, no ciclo, e gasta toda a mais-valia que ele conseguiu, ou guarda toda a mais-valia que ele conseguiu e simplesmente reproduz o que ele fez supondo o ano passado, no ciclo passado, então eu tenho uma reprodução simples. A distinção básica é só essa. O que ele vai ter que agregar na produção nova. O Marx, no caso, ele considera que essa reprodução ampliada do capital ela é uma característica fundamental do capitalismo. Por quê? Na reprodução ampliada, esse montante de capital cresce. E para ele, o desenvolvimento da produção capitalista torna necessário aumentar esse montante de capital aplicado numa empresa. A concorrência todo dia vai impor que cada capitalista ele enxergue essas leis da produção capitalista e seja forçado externamente a fazê-las. Então a concorrência, nas palavras de Marx, compele a ampliar constantemente seu capital, a fim de preservá-lo, mas ele não pode ampliá-lo a não ser por meio da acumulação progressiva. Então, para o Marx, o único jeito da empresa sobreviver é se ela ampliar as capacidades produtivas, e o único jeito dela ampliar as capacidades produtivas é se ela conseguir acumular capital. Então, nesse sentido, para o Marx, a reprodução ampliada do capital ela é uma condição normal e característica do sistema capitalista. Se a empresa não tiver a todo tempo, ampliando, se ela não tiver a todo tempo reinserindo um volume maior de capital no seu processo produtivo, ela simplesmente fica para trás. Ela vai ser engolida pela concorrência, porque vai ter uma outra empresa que vai conseguir produzir um produto melhor, mais barato, mais rápido, porque investiu uma parte maior do capital dela e melhorou as condições produtivas. Então, para o Marx, a condição básica, fundamental do capitalismo é que o processo de reprodução ela seja ampliado.
imanente do sistema. Para que o processo de reprodução ele seja ampliado, a gente tem algumas condições que, se não forem satisfeitas, você vai ter problemas. O capítulo 3 do Miglioli que vai tratar dessas condições que o Marx explanou. Então, para o capitalista, na verdade, dentro da teoria do Marx, se vocês, não sei para quem, se todos pagaram, mas dentro da teoria do Marx, os produtos, as coisas, elas têm valor de uso e valor de troca. O valor de uso vai ser aquilo que dá efetivamente para eu fazer. Por exemplo, eu tenho um cortador de laranjas, então eu posso usar o cortador de laranjas para cortar laranjas e fazer um suco. É esse meu valor de uso de um cortador de laranjas. O capitalista, ele não está interessado no valor de uso das coisas, ele está interessado somente no valor de troca. Então, para ele, não interessa se ele vai conseguir, se ele vai usar ou não, para o capitalista em si, se ele vai usar ou não o cortador de laranja, contanto que esse cortador de laranja tenha valor de troca, ou seja, tem alguém disposto no mercado a comprar esse cortador de laranja. Então, o valor de uso do cortador de laranja seria para, sei lá, fazer um suco, mas o valor de troca vai ser aquilo que o capitalista conseguir oferir de dinheiro para aquele produto. Então, naturalmente, como o objetivo para o capitalista é o dinheiro e não a mercadoria, ele está interessado na capacidade de troca, de converter, transformar aquilo em dinheiro, e ele não enxerga muito para o valor de uso das coisas. O capitalista só vai enxergar o valor de uso dos produtos quando aquilo fizer parte do seu próprio processo produtivo. Então, se ele precisar alterar ou apropriar os meios de produção, ou então a força de trabalho, então ele vai comprar coisas das quais ele tem um uso específico. Então, se ele precisa de um engenheiro A ou B para projetar ou para operar uma máquina dentro do seu processo de produção, aquilo tem valor de uso para ele. Mas fora essas condições materiais dentro do processo produtivo do capitalista, todas as outras coisas pela qual ele inseriu no processo, mas ele não vai usar, ele só lhe interessa o valor de troca. Então, o capitalista, na hora de consumir, ele vai consumir comprando meios de produção, que a gente até tinha falado, que seria os meios de produção seriam o C, ou então ele vai gastar com força de trabalho. Nos esquemas que a gente vai fazer, esse segundo ciclo de produção, ele vai ser incorporado assim. O capitalista, com a mais-valia que ele conseguiu do primeiro, ele pode gastar em meios de consumo para ele, ou pode gastar na reposição do capital fixo, que seria na reposição daqueles meios de produção que se desgastaram. Isso seria o básico. Ele vai pegar aquele volume que ele conseguiu, vai contratar os trabalhadores, vai contratar meios de produção, e ele pode gastar com um consumo pessoal. Então, a quantidade de um para outro ela vai variar, mas a ideia é que ele sempre vai repor a depreciação, ele sempre vai contratar força de trabalho, e aí ele vai gastar uma parte ou toda parte da mais-valia para ampliar o processo, para garantir que a reprodução, que é a característica, essa reprodução ampliada, característica fundamental do capitalismo, ela continue ocorrendo. Então, os problemas que ele vai enfrentar, materiais, vão ser sempre de ordem em que isso impeça ele, por alguma condição, de ampliar a produção. Então, os problemas materiais, as condições materiais para a acumulação, são essas condições dentro do processo produtivo. São as condições dos valores de uso dentro do processo produtivo. Depois a gente vai falar em problemas de realização e vocês vão entender melhor essa diferença. Porque pode ser que as condições, digamos assim, podiam ser, porque não vendeu, porque teve algum problema e por isso não foi realizado aquela venda.
ou por alguma distribuição macroeconômica que leva a renda de um lado para outro e por isso aquela produção não foi vendida. Nesse primeiro momento, a gente está com a suposição de que tudo é vendido e que os problemas para ampliar são problemas materiais, ou seja, falta insumo, falta máquina específica, falta trabalhador específico. Então, problemas de condições materiais de acumulação são problemas que a gente examina essa oferta e demanda por força de trabalho, oferta e demanda por insumos. Então, o resumo é esse. Então, a gente pode supor, por exemplo, que por algum motivo os meios de produção não cresceram, então o capitalista não tem como comprar. Aí os trabalhadores não treinaram, não ficaram especializados a tempo da próxima produção, então ele não tem como aumentar a força de trabalho. E aí essas são alguns problemas que a gente vai tratar no capítulo 4, referentes a essas dificuldades que o capitalista tem de ampliar essa capacidade produtiva. Então, por essa aula é isso, a gente se vê na próxima.